Nesse vídeo de hoje eu preparei um conteúdo bem legal para mostrar para vocês sobre séries e dataframe do Pandas. Nós vamos ver a diferença entre eles e alguns comandos ali que são super importantes e muito úteis no nosso dia a dia. Então, bora lá começar. Vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson e eu sou o criador do canal e aqui você é muito bem-vindo. E vamos iniciar aqui o nosso passo a passo falando sobre séries e dataframes. Primeiramente eu vou falar para vocês sobre as séries e depois sobre os dataframes. E vou trazer também alguns comandos e exemplos para vocês poderem ver a diferença de um e de outro. A série nada mais é do que um array unidimensional. Ela só possui ali um array de dados e um índice, ou seja, os labels. E para a gente utilizar o dataframe e as séries do pacote Pandas do Python, a gente não precisa instalar nenhum pacote adicional, porque o Pandas já vem nativo instalado com o Python. Caso você ainda não tenha o Python e o Jupyter Notebook instalado no seu computador, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição, porque tem um vídeo passo a passo de como instalar, como configurar e tem mais de 130 comandos ali para você começar a programar. Mas se você já tem o Python instalado, então a gente só precisa iniciar aqui importando o nosso pacote Pandas. Vamos executar e pronto, já importamos o Pandas. Aqui a gente importou o Pandas, tá? E esse SPD é um apelido que a gente dá para o Pandas. Para a gente não precisar ficar escrevendo toda vez pandas, a gente coloca o PD, que é para facilitar a nossa programação. Um comando também do Python bem legal que a gente pode utilizar e serve para qualquer pacote é o dir. Se a gente colocar dir e entre parênteses o nome do nosso pacote, olha só, ele mostra todos os pacotes que tem dentro do Pandas, da biblioteca Pandas. E olha só, aqui a gente pode observar que ele tem as séries e tem nativo aqui o dataframe, tá? Então esse é um comando que serve para qualquer pacote. Às vezes você precisa constar ali, por exemplo, você importa o scikit-learn ou um NumPy e você quer ver tudo que tem dentro dessa biblioteca, você pode utilizar o comando dir. Então primeiramente vamos criar aqui uma séries bem simples, tá? O que a gente faz? A gente cria um objeto para atribuir o pd.series e dentro a gente passa uma lista. É uma lista simples, contei 4 elementos aqui, 4 números e a gente vai listar depois esse objeto que a gente criar. Então olha lá, pode observar que aqui a gente já criou uma séries ali do Pandas, que é o que? Aqui é o índice que automaticamente é colocado ali pelo Pandas e aqui é a nossa série de dados, ou seja, uma coluna só, um array, um vetor único ali. Se a gente visualizar o tipo desse objeto com o comando type, a gente vai ver que é uma séries do core do Pandas, do pacote core do Pandas. A gente pode também visualizar somente os valores, é só a gente colocar o objeto .values, ele vai mostrar aqui para a gente os valores desse array. A gente pode visualizar também, através do comando index, os índices desse nosso array, dessa nossa série. Então olha lá. Só que observa que aqui ele não tem nenhum índice, porque a gente não criou. Então aqui a gente vai criar agora um objeto 2. Vamos chamar aqui o nosso Pandas, que é pelo apelido PD, que a gente deu quando a gente importou o pacote. E a gente vai colocar .series e vai passar uma lista com os elementos, no nosso caso aqui são 4 números. E vamos definir que o index vai ser A, B, C e D. E vamos, em seguida, na linha de baixo aqui, a gente vai exibir o nosso objeto, os dados da nossa série. Olha lá, então a gente tem aqui o índice, agora o índice já não vai ficar mais dessa forma, tá vendo? Que o Pandas colocou de forma automática, né? Porque a gente definiu ali um índice. Então ele vai ficar A, B, C e D. Se a gente visualizar o tipo do objeto, a gente pode ver que é uma série do Pandas. A gente visualiza os valores, ele vai mostrar para a gente só os números ali, que são os valores do nosso array, da nossa série. E agora quando a gente visualizar os índices, ele vai mostrar que o nosso index ali é o A, o B, o C e o D. Com as séries a gente também pode fazer filtros ali para consultar um determinado valor. Por exemplo, a gente pode passar o nosso objeto aqui e entre o colchetes a gente coloca novamente o objeto, o nome do nosso objeto, que é uma série, e coloca, por exemplo, maior ou igual a 16. Então olha lá, ele listou para nós somente o 16 e o 18, porque a gente está pedindo para listar somente o que é maior ou igual a 16. No caso, a gente também pode filtrar pelos índices. Olha só, se a gente colocar dessa forma aqui o nome do objeto entre colchetes e entre as aspas, o nome do índice
ele vai trazer para a gente o valor daquele determinado índice. A gente também pode consultar se um determinado índice existe dentro daquele objeto, daquela série. Com isso a gente coloca, por exemplo, a letra D, que é o índice que a gente vai procurar, em objeto, ou seja, o D está dentro do objeto 2, que é o nome da nossa série. Se a gente executar, ele vai falar que sim, é verdadeiro, é true, ele está, porque a gente tem aqui um índice B. A gente também pode criar uma série passando um dicionário como um parâmetro. Às vezes a gente tem ali as informações no dicionário, a gente pode converter isso para uma série. O que a gente faz? A gente simplesmente vai colocar aqui que o nosso objeto é um dicionário, a gente vai criar um dicionário com chave e valor, tá? Com 4 chave e 4 valor. E em seguida, a gente vai criar aqui um objeto 3 e a gente vai colocar pd.series e entre parênteses o nosso dicionário. E aqui por último a gente vai estar exibindo essa nossa série que a gente trouxe ela de um dicionário. A gente criou um dicionário, converteu para uma série e a gente vai exibir. Se você não sabe utilizar muito bem ou não conhece muito bem os dicionários, as listas, vou deixar um link aqui na descrição de alguns vídeos que eu já fiz bem detalhado, bem passo a passo. É bem legal, vale a pena dar uma olhada, pode te ajudar bastante. E olha lá, vamos executar aqui. Então o que a gente fez? A gente criou um dicionário, criamos um objeto e convertemos esse dicionário para uma série. Então olha lá, no caso aqui a gente tem as colunas, o índice e os valores. Se a gente visualizar aqui o tipo desse objeto, é uma série, assim como as outras que criamos anteriormente. A gente pode também, nesse dicionário que a gente criou e transformou ele numa série, a gente pode usar uma lista também e utilizar essa lista como índice. Olha lá, dá uma olhada. Aqui a gente vai utilizar o nosso dicionário que a gente criou aqui em cima, ok? Então a gente tem esse objeto aqui que é o nosso dicionário. Então a gente vai criar uma lista com 4 itens aqui, com 4 nomes nessa lista, que vai ser os nossos índices da nossa série. Aqui a gente vai criar um objeto aqui, objeto 4. Então a gente vai chamar o nosso pandas pd.series e a gente vai passar o dicionário. Se a gente simplesmente fechasse o parênteses aqui e desconsiderasse isso que está para cá, a gente faria exatamente o que a gente fez aqui, concorda? Só que a gente quer criar agora os índices e a gente quer que essa nossa lista seja os índices. Então a gente coloca vírgula, index, igual e coloca o nome da nossa lista. Olha lá, vamos executar. E aqui pode verificar que agora aqui nós temos os índices e os valores. E repara o seguinte, tá? Como na nossa lista que a gente colocou a nomenclatura de basquetebol e no nosso dicionário não é basquete, é voleibol. Então olha lá, o Python ele vai juntar isso, só que no basquetebol ele coloca que é nulo, o valor é nulo. Por quê? Porque ele não achou um item basquetebol no nosso dicionário. A gente pode verificar também na nossa série se aquele nosso objeto tem valor nulo. É só a gente colocar pd.isNull e colocar entre parênteses o nome do objeto. Olha lá, a gente tem o item nulo aqui, ó, o basquete, tá vendo? O basquetebol ele é nulo. Ou a gente pode também verificar dessa outra forma aqui. É só colocar o objeto .isNull. O resultado, tá vendo? Vai ser a mesma coisa. A gente pode utilizar o comando das duas formas. A gente consegue também concatenar as séries. Concatenar, pegar dois objetos de séries e juntá-los. Olha lá, é só a gente colocar um objeto mais o outro objeto. Se a gente juntar aqui, ó, olha lá, então ele juntou tudo. Então agora a gente tem o basquetebol, futebol, natação, tênis e voleibol. A gente está juntando esse objeto 4 aqui com esse objeto 3 que a gente criou aqui. A gente concatenou os dois. Olha lá, se a gente listar agora o nosso objeto 4, ele permanece inalterado, porque aqui a gente não atribuiu ele novamente ao objeto 4, a gente só pegou um mais o outro e exibiu. Não atribuímos por exemplo, um objeto 5, um objeto 3 ou um objeto 4 para substituir. Então, os objetos originais ali que a gente criou, as nossas séries originais, permanecem inalteradas. A gente consegue também renomear essa série. Olha lá, se a gente colocar objeto 4.name, tá vendo? A gente vai estar nomeando a série. A gente pode também, com outro comando, que é o index.name, nomear o índice. Olha lá, se a gente pegar o nosso objeto 4 ali, colocar index.name, colocar sports e executar, e agora vamos visualizar aqui. Então olha lá, a gente tem aqui ó, o nome da nossa série, série A, e a gente tem o nome do index. Se a gente executar aqui ó, objeto 4,
def.index, olha lá, a gente tem aqui a nomenclatura do index, olha o name, sports, que é o nome que a gente deu aqui. E agora vamos falar dos data frames, que é um dos objetos mais utilizados. Eu acho que quando a gente faz qualquer tipo de trabalho em Python, eu acho que o data frame é um dos objetos que a gente mais utiliza, porque ele é muito útil, muito versátil e nos ajuda muito no nosso dia a dia. Mas antes da gente começar a falar do nosso data frame e ver alguns exemplos, eu quero te dizer, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve aqui no meu canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos novos, sempre com conteúdo bem detalhado, passo a passo, na prática, e ainda disponibilizo todo esse código fonte para vocês. Então se inscreve aqui no canal, porque eu creio que isso pode te ajudar bastante. E vamos voltar agora e continuar aqui com o nosso data frame. Olha lá, o nosso data frame nada mais é, da maneira bem simples de explicar isso, ele é exatamente uma planilha do Excel, como se fosse uma planilha do Excel. Ele seria o quê? Um vetor bidimensional, ou seja, você pode ter várias colunas e várias linhas, e você consegue manipular cada linha e cada coluna, seja para fazer consultas, alterações e uma série de utilidades que a gente tem com os comandos aqui para a gente tratar os nossos data frames. Então, por exemplo, todo arquivo que a gente importa, coleta de dados, tudo a gente salva num data frame para começar nossas análises exploratórias. Eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades que a gente consegue fazer aqui com os data frames, mas eu vou deixar também aqui na descrição o link de alguns vídeos que a gente utiliza muito os data frames de análise exploratória, de tratamento de dados. É bem legal, vale a pena você dar uma olhada também, porque tem muitos comandos novos, muitos comandos úteis ali, que com certeza vai te ajudar bastante. Olha lá, então primeira coisa aqui a gente vai criar um dicionário, tá? A gente vai criar um dicionário chamado dados. Esse dicionário vai conter ali o nosso estado, e o estado vai ser ali uma lista com alguns estados. A gente vai ter os anos e a população. Vamos executar aqui. E agora, a partir do dicionário, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai atribuir aqui um objeto chamado df, que vai ser o nosso data frame. E aí, para transformar esse dicionário em um data frame, simplesmente a gente faz isso. pd, que é o nosso pandas, ponto, dataframe, entre parênteses dado. E aqui a gente vai exibir. A gente já converteu um dicionário em um data frame do pandas. É simples assim e super fácil de fazer essa conversão. Se a gente visualizar agora aqui o tipo desse nosso objeto, que é o objeto df, olha lá, ele é um data frame do pandas. A gente também consegue renomear as colunas do nosso data frame. Às vezes, a gente importa algum arquivo ali da internet, pega no site do CI, do Kaggle, ou recebe esse arquivo ali no nosso dia a dia, na prática, e as colunas estão com nome ali, com traço, tudo, e a gente quer deixar isso mais higienizado ali para começar a trabalhar nos nossos dados. Com o comando df.columns, a gente passa uma lista com o nome ali das colunas que a gente quer ter. Então olha só, as nossas nomenclaturas estão assim, certo? A gente quer transformar tudo para maiúsculo. Se a gente executar, olha lá, a gente já renomeou as colunas do nosso data frame. A gente pode, com o comando info, visualizar as informações ali, os tipos de cada variável, de cada campo, tá vendo? O estado ele é um objeto, que é uma string no Python, o ano e a população são numéricos, int 64. A gente pode, com o comando describe, ver um resumo ali das medidas estatísticas mais simples ali, ó, tá vendo? A gente coloca df.describe, ele vai dar pra gente as medidas estatísticas. Lembrando, como são medidas estatísticas, então o estado ele não vai entrar aqui no describe, tá? Ele vai pegar só as colunas que são numéricas. Então ele faz ali, ó, a contagem ali do ano, né, e da população, a média, o desvio padrão, o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. A gente tem essas medidas rápidas também, só dando um comando aqui direto no nosso data frame. A gente pode também imprimir somente uma coluna do nosso data frame, ou seja, listar só uma coluna. De que forma? A gente faz df, entre colchetes ali o nome da coluna que a gente quer. Olha lá, ele vai trazer para a gente só ali as informações daquela coluna. E se a gente colocar o comando dessa forma, ó, df.estado, ele também vai funcionar. Só que repara que se a gente colocar, por exemplo, estado minúsculo, ele vai dar erro. Ele está rodando e gerou uma saída de erro. Por quê? Porque o nome do campo é maiúsculo, então a gente precisa colocar exatamente igual está o nome da nossa coluna. A gente pode visualizar aqui os índices, olha lá, aqui a gente não tem, tá vendo? Nenhum índice,
porque a gente não definiu nenhum índice. A gente pode listar o nome das nossas colunas, tá? Então a gente coloca df.columns, ele lista todo o nome das nossas colunas. A gente pode ver os tipos dessas colunas, somente o tipo. Com o comando info, ele lista aqui pra gente, ó, tá vendo? Ele vai mostrar aqui, se tiver algum valor nulo, ele mostra aqui, aqui tá tudo como não nulo. E o dtype da coluna. Aqui, com o comando dtypes, a gente quer somente o tipo da coluna. Existe essa pequena diferença. Eu particularmente gosto de utilizar mais o comando info porque a gente já tem uma informação um pouquinho mais completa. A gente vê o tipo da coluna e já nos mostra ali se tem algum valor nulo naquela coluna. A gente pode visualizar também com o comando head as primeiras 5 linhas do arquivo. O comando head, e assim como o comando tail, ele traz por padrão, tá? Se a gente não colocar nada aqui entre parênteses, 5 linhas, mas a gente pode colocar, por exemplo, 3. Então eu visualizo somente as 3 primeiras. Ou eu posso colocar as primeiras 10 linhas. Ele vai listar para a gente as primeiras 10 linhas. Por padrão, ele fica como 5. Se a gente não passar nada, ele traz 5. O comando tail é o contrário do head. O head a gente quer ver o cabeçalho, ou seja, as primeiras linhas. O comando tail, ele nos mostra as últimas linhas do arquivo, que é muito útil também quando a gente importa uma planilha do Excel. Às vezes lá no final da planilha tem algum resumo, né? algum subtotal, a gente consegue identificar isso já pelo comando tail. Agora aqui a gente vai listar novamente o nosso data frame aqui por completo e vamos definir agora um índice para o nosso data frame. A gente também pode fazer com esse comando setIndex, a gente quer definir ali que o nosso ano vai ser o índice do data frame. O que a gente faz? Executa aqui e vamos visualizar. Olha lá, então agora a coluna ano, ela já não é mais uma coluna normal, ela é um índice. E como que a gente pode utilizar isso, né? E como que isso facilita para a gente? A gente pode simplesmente fazer consultas através do índice, filtros pelo índice. Com o comando lock, que é de localizador, a gente pode chamar o df.lock e, por exemplo, se a gente passar aqui 2006, que a gente vai estar chamando pelo índice, né? Então olha o que ele vai trazer para a gente. Ele trouxe as informações referente àquele índice, que a gente colocou aqui o nome do índice. A gente pode também, com o comando ilock, fazer o filtro através da posição do índice. Então olha lá, se eu quiser ver as informações que estão no índice da posição 3. Se a gente executar, olha lá, ele trouxe o estado é Bahia e a população 400. Vamos verificar aqui, ó. Então, ó, 0, lembrando que no Python o índice começa em 0, então 0, 1, 2 e 3. Bahia 400. Viu só? Então olha lá, ele trouxe Bahia 400. Também isso facilita bastante no nosso dia a dia. A gente pode utilizar também a notação de slice. O que é slice? É o fatiamento, ou seja, a gente pode pegar partes só do nosso data frame. Como que a gente faz isso? Por exemplo, com o comando ilock, a gente quer fazer um filtro, ali um slice, né? A gente quer o que? Fatiar o nosso data frame, pegar só aquela parte que está da linha 1 até a linha 4. Aqui a gente coloca 5 porque o 5 é exclusivo no Python. Então significa o que? Ele vai pegar ali a posição 1, 2, 3, 4. Opa, quando ele for, aí ele passa do 4 e para no 5. Ele não faz o 5, ele para ali depois do 4. Se a gente quiser o 5 aqui até a posição 5, a gente tem que passar o 6 e assim consecutivamente. Olha lá, se a gente executar, então ó, repara que a gente está pegando aqui, ó, Paraná, Goiás, Bahia e Minas Gerais. Se a gente olhar aqui no nosso data frame, ó, Paraná, então qual que é a posição? Ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então olha lá, a gente quer dar 1 a 5, então seria 1, 2, 3, 4, porque o 5 é exclusivo, ele não vai pegar o 5, então ele vai pegar esses 4. Olha qual que ele pegou lá, tá vendo? Exatamente aqueles 4. A gente pode também fazer a anotação de slice dessa forma, tá vendo? A gente pode colocar ali o primeiro slice, vírgula, o segundo slice, que significa o quê? Antes da vírgula, a gente está dizendo quais são as linhas que a gente quer. Depois da vírgula, a gente está dizendo ali para o Python qual é a coluna que a gente quer. Então, olha lá, se a gente fizer novamente aqui, ó, dessa forma, olha o que ele trouxe para a gente. Então, ele trouxe até a linha 5. Aqui, como a gente não especifica nada, ele considera tudo.
Então ele trouxe lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, porque o 5 é exclusivo. E aqui, qual coluna que a gente quer? Até a coluna 0. Qual que é a coluna 0? Lembrando que começa 0, 1, 2. Então a 0 é essa aqui. Lembrando que o ano aqui, ele é um índice agora, né? Então a nossa coluna 0 é aqui. Então essa é a nossa coluna 0, nossa coluna 1. Olha lá, então ele trouxe aqui, ó, as linhas até a linha de índice 4, certo? Porque ele fez 0, 1, 2, 3 e 4, então ele trouxe as 5 primeiras ali. E a coluna 0, porque a gente colocou aqui 1, mas ele vai pegar o que? Como ali é o 1, ele é exclusivo, então ele pegou o 0. Se a gente quisesse as duas, a gente colocaria aqui o 2. Então olha lá, ele pega a 0, coluna 0 e a coluna 1. E assim consecutivamente. A gente pode também fazer filtros por nome, por valores, por datas. Simplesmente a gente passa ali, ó, o nosso objeto, tá? Aqui é o nosso data frame. Então, dentro a gente quer o quê? A gente quer filtrar o nosso data frame, só que pelo campo estado, o que é igual ao estado da Bahia. Se a gente executar, olha lá, então a gente filtrou só o que é Bahia. Ou a gente pode trazer, por exemplo, eu quero filtrar tudo que a população é acima de 500. Se a gente constar aqui, ele trouxe o que a população é acima de 500. E o Pandas tem muito mais coisas, tem uma infinidade de comandos ali, é muito útil no dia a dia. Aqui nesse vídeo eu quis trazer para vocês para mostrar as principais diferenças entre séries e data frames do Pandas ali no Python. Mas assiste também os vídeos que eu vou deixar os links na descrição, porque tem muito conteúdo legal, tanto de análise exploratória, tratamento de dados, que a gente utiliza muito os data frame do Pandas. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.